Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do mundo. A revista da UFMG é lançada no Campus Pampulha e no Dia dos Professores uma homenagem a esses profissionais. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. No próximo domingo, o maior programa de transferência de renda do mundo comemora 10 anos. O Bolsa Família atualmente atende 50 milhões de brasileiros, quase um quarto da população do país. Qual o balanço dessa década de existência e os desafios para o futuro? É o que você vê agora na reportagem de Janaína Coelho. Com 3 filhos, há 12 anos, Gilvanilde recebe o benefício. Primeiro dia que eu peguei a Bolsa Família, que na minha casa não tinha nenhum arroz para comer. Comprei roupa para meus meninos, comprei brinquedo, porque ainda era tudo molequinho. Comprei brinquedo, iogurte, e isso é assim todo mês. Não falta o iogurte e o Toddy desse não pode faltar. E os biscoitos, isso aí não falta não, eu deixo comer, mas o desse não deixo faltar de jeito nenhum. Bolsa Família ajuda bastante. Nó, demais, demais. E aquele que fala que não ajuda, tá igual eu falei com você, reclama de barriga cheia, porque ajuda sim. Para Patrus Ananias, primeiro-ministro a trabalhar com benefício, o Bolsa Família enfrentou muitos obstáculos para se tornar o que é hoje. No início, muitas pessoas não entenderam o alcance do programa, outras pessoas se colocaram contra por razões mesmo ideológicas, de convicção, né? Nós encontramos algumas dificuldades no início com relação ao cadastro. Nós mostramos que é possível fazer, quando há determinação, vontade política, né? Nós mostramos que é possível fazer com ética, não há nenhum questionamento com relação ao rigor na aplicação desses recursos. Segundo esta professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, um dos principais benefícios do programa é a quebra do ciclo de gerações da pobreza. As pessoas enfatizam muito a transferência de renda. Mas o que isso de fato faz? Né? Faz com que haja uma quebra intergeracional da pobreza, porque além da transferência de renda, tem as condicionalidades de educação e de saúde, que fazem com que as crianças dessas famílias estejam por um período longo, ou seja, por mais de uma década, dentro da escola, de forma que elas vão ter uma formação melhor, uma saúde melhor e, portanto, um capital humano melhor do que o de seus pais. Isso vai possibilitar que elas tenham empregos melhores do que os seus pais e dessa forma, quebrem a pobreza numa questão geracional. E entre os desafios está a melhora da vulnerabilidade social no país. A assistência social é uma política pública reconhecida constitucionalmente. Então, a gente precisa de pensar que vai ter uma faixa da população que pode estar sempre precisando desse apoio. E para uma sociedade melhor, é necessário que haja esse apoio institucionalizado. Foi lançada hoje no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas a edição número 20 da revista da UFMG. O volume traz o tema A Arte, a Filosofia e a Política na Cidade. Nas 357 páginas da edição, o tema cidades é abordado por meio de textos, artigos, manifesto cultural, poema e entrevista. Então a cidade é o espaço da vida, da convivência, da alegria, da festa, mas também dos problemas. Então nós temos que enfocar isso para saber quais as soluções. O lançamento da edição reuniu professores, estudantes e colaboradores da revista no auditório da FACE nesta terça-feira. Criada em 1929 no reitorado de Mendes Pimentel, a revista parou de circular em 1969, sendo retomada em 2012. A revista, nesse momento, significa reforçar uma tendência que já não é de hoje, de trabalho cooperativo, né? De conjunto da universidade se mobilizar em torno de questões que têm tanto impacto interno da pesquisa, do ensino, mas também uma incidência na vida externa à universidade, né? O caso da cidade é um caso óbvio. A cidade é hoje o grande território das grandes disputas, eu acho, entre projetos civilizatórios. E na mesa de exposição, a cidade sob o viés da filosofia. Perspectiva da cidade, a gente poderia ter um tipo de pensar numa utopia, que seria uma cidade sem problemas. Mas eu acho que o que marca o pensamento sobre a cidade, quando ele aparece,
E aí eu vou considerar a Grécia, mas a gente poderia pensar no que a gente tem de alguma indicação anterior, na perspectiva de experiências, né, que são de cidades-estado, como na Grécia, a gente encontra isso na região da Mesopotâmia, é que a cidade aparece como um problema. E ela aparece como um problema muito privilegiado justamente para a reflexão filosófica. No site da revista é possível conferir esta edição, as anteriores e ainda informações sobre o próximo volume que discutirá a água. Os temas são definidos, né, pelo Conselho Editorial e a água foi mais ou menos uma unanimidade, né, porque é um tema, não só porque esse foi o Ano Internacional da Água, tem toda essa coisa, mas principalmente porque a água é uma questão transversal, tem uma larga entrada na UFMG, né, em vários grupos de pesquisa, etc. E é um tema fundamental, né, para acolher trabalhos, contribuições. O endereço do site da revista é o www.ufmg.br/revista UFMG. Estão abertas até o dia 19 de outubro as inscrições para a Virada Cultural da UFMG, que ocorre no próximo mês. Gabriel Ortiz tem os detalhes. Essa será a primeira virada cultural da UFMG, um evento que vai reunir cultura e lazer, não só para os estudantes, mas para toda a comunidade. Eu estou com Natália Ferreira, coordenadora do DCE, que vai dar mais informações. Natália, por que fazer uma virada cultural dentro da universidade? Então, a gente está com a temática da convivência no campus. Para quem não sabe, a portaria 034, ela proibiu as festas e as confraternizações, mas não só isso, toda a convivência no campus foi proibida com essa portaria e foi trazida essa questão para a gente, né? Como é que a gente vai ver isso, assim? E aí a virada vem para falar que a universidade é muito mais que isso. A universidade, ela é cultura. A universidade não é só sentar a bunda na cadeira, pegar o conhecimento e ir embora, né? Ela é convivência, ela é sociabilização. Então, por isso que a gente traz 24 horas de cultura no campus para a gente promover isso tudo. O evento vai ser dividido entre algumas temáticas, né? Como vai funcionar? Então, aqui no campus Pampulha, para a gente poder conseguir pegar direitinho as demandas de todo mundo que vai querer participar, a gente dividiu em 3 temas para poder organizar, que vai ser imagem, som e performance. Lembrando que vai ter a virada cultural do centro também, né, que tem a medicina, a arquitetura e o direito, que estão fazendo uma virada no intuito de integrar as 3 faculdades e fazer uma marchinha lá. Então tem todo um processo no centro também. Então, para lembrar as pessoas de lá que podem participar e se inscrever lá também. Você falou da inscrição, como é que ela está sendo feita? Então, ela está sendo feita pelo Facebook, onde tem um formulário. Então, coloca facebook.com/virada UFMG e tem também informações no Facebook do Diretório Central dos Estudantes UFMG. Natália, obrigado pela entrevista. Então, pessoal, quem quiser se inscrever ou ter mais informações, facebook.com/virada UFMG. Gabriel Ortiz para o Circuito UFMG. Nesta semana, fica a dica sobre poesia. Hoje você conhece um pouco sobre o poeta belo-horizontino Afonso Romano de Santana. É um poeta de grande produtividade, também cronista, muitos inclusive o consideram um herdeiro literário de Carlos Drummond de Andrade. A sua poesia explodiu nas décadas de 70 e 80, sobretudo com livros que tratam de questões sociais, questões latino-americanas, como, por exemplo, A Grande Fala do Índio Guarani, um livro da década de 70, e na década de 80, o livro Que País é Este? E outros poemas. A sua poesia também traz um grande trabalho com a linguagem e nesse livro Que País é Este? Pelo próprio título, a gente nota a tematização de problemas brasileiros, o que ele faz muito bem desde, digamos, o descobrimento do Brasil até a década de 80. E o seu último livro de poesia, chamado Sísifo Desce a Montanha, Sísifo é uma personagem da mitologia grega que vai empurrando uma pedra e quando essa pedra chega quase ao topo da montanha, ela rola montanha abaixo. E desse livro, que tem poemas maravilhosos, eu destaco um poema chamado Diante da TV.
No dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I decretou que toda vila, cidade ou lugarejo do Brasil criasse escolas primárias. Esse foi o primeiro passo para que a data fosse oficialmente comemorada como o Dia do Professor em 1947. E hoje, em 2013, quais os desafios de quem dá aula em uma das maiores instituições de ensino do país? A repórter Jennifer Gonçalves foi conversar com o diretor do Sindicato dos Professores da UFMG para saber como anda a situação desses que ensinam na universidade. Para falar um pouco sobre a carreira de professor universitário, conversamos com Armando Neves, professor da UFMG e diretor do Sindicato dos Professores da Universidade. Obrigado pela entrevista. Gostaria de saber o que significa para o senhor lecionar. Bem, lecionar, dar aulas é uma coisa muito legal, é fantástico a gente participar dessa cadeia de transmissão do conhecimento entre uma geração e outra. E o grande dever do professor, nesse sentido, é motivar os alunos para que eles possam aprender, buscar o conhecimento, aprender, inclusive, a buscar o conhecimento. E uma grande recompensa é, às vezes, olhar para o rosto do aluno, ver um brilho nos olhos e perceber, ele entendeu isso é bom para ele está melhorando, ele está progredindo. E qual é a diferença em lecionar na Universidade Federal? Bem, principalmente porque nós temos também a pesquisa e trabalhos de extensão também. Eu vejo que é muito bom a gente poder trabalhar não só transmitindo conhecimento, mas produzindo conhecimento também. Em particular, estamos sendo pagos para isso. E eu, em particular, gosto muito da área de pesquisa. Você vê que a carreira de professor está sendo valorizada? A gente sempre acha que poderia ser mais valorizada, mas olhando ao longo de muitos anos, passamos muitas épocas difíceis, mas eu diria que nos últimos anos, até salarialmente, houve melhorias. E no caso, assim, para as pessoas que querem ser professores, qual a dica que você dá, o que você diz para elas? Venha para essa carreira também, venha ser parte desse pilar social? Bem, eu sempre quis ser professor, até porque meu pai também foi professor da UFMG, eu enxergava isso em casa, então para mim, por exemplo, não foi um problema. Mas eu vejo que muitas pessoas têm essa motivação, eu vejo isso nos meus alunos, muitas pessoas conhecem professores, né? Eles já chegam na universidade tendo passado muitos anos na escola e as pessoas gostam disso, gostam de dar aulas. E eu ainda acrescentaria isso, se você quer ser ainda mais feliz, pode também fazer pesquisa, extensão, que é o nosso diferencial, né? Muito obrigado pela entrevista, parabéns pela escolha da profissão, professor. Jennifer Gonçalves para o Circuito UFMG. E o Circuito UFMG termina hoje com uma homenagem aos mais de 2 milhões de professores que o Brasil possui. Profissionais que, apesar de pouca valorização, continuam contribuindo para um país melhor. Parabéns aos professores, uma boa noite e até amanhã.